corretivo na minha pálpebra, né? Porque vai servir pra estar fixando essa minha sombra. Vou com meu pincel de corretivo e vou pegar lá o corretivo e colocar nessa minha pálpebra. E vou espalhar ela por toda a minha pálpebra. Ó. Apliquei, eu venho com a buchinha comum mesmo. E vou espalhando aí esse produto com bastante cuidado, pra não invadir as outras áreas da maquiagem. E vou fazer essa mesma coisa do outro lado, tá bom? Vou vir com um pó o mais claro que eu tiver, com o pincel bem aberto. E eu vou selar toda essa região aqui, ó, com esse pó, tá bom? Sempre vou pegando e depositando. Verifico lá. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz isso, agora eu vou vir com o marrom aqui nessa parte de fora, que não foi selado, tá? Ó, com esse tom de marrom aqui. E aí vou levando esse marrom lá pra cima. Porque, como eu já selei aqui, então ele vai pigmentar melhor desse lado e ele vai clareando pra esse. Eu levo lá bem rente a minha orfa da minha sobrancelha. E vem dando essas esfumadinhas puxando aqui para fora. Fiz isso, vou esfumar também puxando lá pra cima, ó. Com barridinha de vai e vem. Se você tem aquele olho caidinho, esse tipo de olho aqui não é adequado pra você, tá bom? E aí eu vou repetir esse mesmo esmalte do outro lado. Dando continuidade desse finalzinho aqui, vou pegar esse marrom mais chocolate aqui, mais escuro, com o pincel mais fino. E vou depositar nesse canto aqui, ó, em diagonal. Vou depositando ali até chegar a cor que eu quero. E vou dando leves varridinhas, puxando esse marrom, porque eu não quero que ele suba muito. Voltando essa cor. E aí vou repetir esse mesmo esfumado do outro lado, tá? Pra dar acabamento nesse esfumado, vou usar esse outro marrom aqui. Ele é um tom mais caramelo, tá bom? Com um pincel fininho assim. Somente pra dar acabamento aqui, ó. Nesse finalzinho aqui. Ó, peguei outras varridinhas, puxando ali pra cima da cor. Vou repetir a mesma coisa do outro lado. Pra dar mais um pouquinho de acabamento nesse comecinho aqui, eu quero que fique um pouco mais amarelado, então eu peguei esse pó compacto aqui mais escuro. E com aquele primeiro pincel que eu selei a pálpebra, eu vou aplicar aqui, ó. Pra dar acabamento, vou passar o pincel de pó aqui com a mão bem leve, pra não fazer marcação nessa área aqui de baixo, ó. E aí vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, levando lá pra cima. Ó, coloquei meu delineado aqui na pontinha dessa minha plaquinha e pinguei um pouquinho de diluidor pra que ele fique mais molinho, né? Porque delineado em gel, ele seca muito rápido, então você tem que estar, sempre que você for usar, você tem que colocar uma gotinha de diluidor pra que ele possa ficar mais fácil de ser aplicado e não fique descascando no meio do caminho, tá? Esse delineado aqui, ele é um delineado bem fino, ele não é um delineado grosso, tá? É somente pra dar acabamento nesse olhar, nesse início aqui. Esse final a gente vai engrossar ele um pouquinho, mas também não é muito, tá? Sempre vou pegando o produto, ó, de pouquinho em pouquinho, pra não gerar nenhum acúmulo nesse olho aqui. Muito longe, cuidado. Você tirou foto das fraldas? Você almoçou? A comida solta aí? Dando continuidade aqui, coloquei o espelho mais pertinho, porque tava muito longe, tava com dificuldade de enxergar. Então, ó, é bem fininho mesmo o delineado, tá? Nada grosso. Ó. Delineado em gel, ele tem uma secagem muito rápida. Tá? Ó. Estou aqui arrumando aqui os lugares que eu vi que ficou falhado pelo fato de eu estar fazendo de longe, tá? Ó, bem fininho, tá vendo?
Aí eu venho com esse delineado aqui, esse pincel aqui, que foi o primeiro que eu apliquei aquela sombra mais escura. Uma leve pegadinha aqui, ó. Em cima desse delineado em gel aqui. Né? E aí eu vou começar a aplicar esse restinho de delineado só pra esfumar esse finalzinho aqui, ó. De trás pra frente, tá? Só pra dar um acabamento aqui nesse delineado. Deixa eu ver aqui pra vocês verem como que é. Ó, é de fora pra dentro. Né? E aí vem trazendo ele aqui mais pra frente. Ó. Aí eu venho com uma sombra preta, tá? Com o mesmo pincel. Pego aqui, ó, só um pouquinho, ó. Só pra selar esse delineado aqui, tá? Esse esfumar que a gente fez sempre de fora pra dentro. E o pincel sempre em diagonal, assim, ó. Nunca assim, porque senão vai ficar caído e a intenção é levantar. Vou pegar mais um pouquinho de sombra preta aqui. E vou fazer da mesma forma. Né? Aquele pincel fininho. E vou voltar com aquele marrom chocolate que a gente utilizou, que é esse aqui, ó. E vou dar o acabamento final aqui, dessa ponta aqui, ó. Pra que uma cor entre na outra, não haja divisão de cores. Esse olho aqui é um olho mais elaborado. Ó. Aqui também, nessa parte de cima. Sempre puxando aqui pra esse tom mais escuro. Nunca arrastando pra cá, tá? Sempre que você for chegar nesse tom claro aqui, você puxa de volta ali pra cima. Pra que essa cor fique bem esfumada, tá? Isso mesmo. E aí volto novamente com aquele outro pincel. O primeiro que a gente utilizou. E com a primeira sombra, tá? Que é essa aqui. Aí eu sempre volto esfumando esses finais aqui, ó. Sempre. Pra não ficar o olho marcado, tá? Vou depositar um pouquinho dele aqui também. Pra que esse olho fique bem esfumado. Ó lá. E aí vou repetir essa mesma sequência toda do lado de cá, tá bom? Ó, vamos lá. Nesse finalzinho aqui, caiu um pouquinho de pó aqui. E essa área aqui de baixo, ela não será esfumada. Ela será uma área livre somente com máscara de cílios. Então eu vou dar uma limpadinha aqui e vou fazer pra vocês verem. Nessa minha linha d'água aqui, vou passar só um pouquinho de lápis nude pra poder clarear mais. Ó. Bem pouquinho essa área dos olhos aqui. E eu também não levo até o final. Aí pra finalizar esse olho, eu vou pegar mais um pouquinho de delineado de gel e vou fazer esse gatinho de dentro aqui. E aí eu puxo uma pontinha aqui. E faço a mesma coisa do outro lado. É bem dentro da linha do olho mesmo, tá? Esse aqui sai um pouquinho, mas eu vou arrumar ele. Mas é bem dentro da linha do olho, igual tá esse aqui, tá? Já coloquei a colinha aqui nos meus cílios e aí vou colar. Esse cílios que eu escolhi hoje, ele é aquele que começa grande e termina pequenininho. Porque é o tipo de maquiagem que eu estou usando. É uma maquiagem mais alongada, uma maquiagem, né, que dá mais uma valorização aqui pro final do seu olhar. Então até os cílios que você vai colar tem que estar combinando, tá bom? Com a pinça, vou com a minha mão por cima. Ó. Deixo lá, dou umas piscadas, né? E aí vou arrumando esses cílios aqui, rente aos meus cílios naturais. Olha lá, que lindo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, esse aqui ainda foi mais rapidinho que o outro. Ainda corri mais rápido. Vamos lá. Nesse passo agora, a gente vai fazer a sobrancelha. Eu vou fazer a sobrancelha, que é aquela que ela é só penteadinha pra cima e que fica bem natural, tá bom? Dou aquela escovadinha lá pra cima.
ajudar a fixar ela, eu gosto de usar aquelas pomadas finalizadoras de cabelo, da salão de beleza, que os barbearia. Ó, pega essa dica aí. Penteio ela toda pra cima. E pra finalizar, e essa sobrancelha ficar somente a parte de baixo marcada, eu pego esse pincel com um pouquinho de sombra aqui, ó. Sombras apropriadas para a sobrancelha, tá? E eu vou fazer essa leve marcação aqui de baixo. Ó, é com a mão bem levinha mesmo, nada de mão pesada, na hora de fazer essa marcação aqui de baixo. Ó lá. Vou dar essas barriguinhas lá pra cima. Super natural. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz a mesma coisa, só que eu vou colocar esse vídeo aqui, não sei o nome dela, não vou fazer bem natural mesmo, ó. Quando eu estiver mais natural, esse parte de baixo, e pra finalizar, como eu faço agora o batom, eu escolhi esse aqui, é tipo um terracota, mais ou menos, um marrom. Vou fazer o contorno da minha boca com ele, com esse pincel aqui de batom.